Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um Giro Social. É sempre um prazer te receber aqui no nosso canal. E não se esqueça de já se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações dos programas que postamos aqui. E para começar, vamos conferir nossa agenda com os melhores eventos de Sorocaba. Programa Giro Social, um oferecimento Gelimp Produtos de Limpeza, Matrix Imagem Digital, Confiante Macroviário, a expressão forte no transporte. Dia 4 de abril, inauguração do Bar e Petiscaria Los Crocos, com o Grupo Pala-Samba, Avenida José Tótora, 426 no Central Park, início às 17 horas. Camiseta mais caneca mais 2 cervejas em lata, R$ 35,00 no primeiro lote, no segundo, R$ 45. Informações pelo WhatsApp, aqui no rodapé. Dia 5 de abril, 19º Boi no Rolete em prol da Pai, no Monteiro Lobato. Dia 12 de abril, a tradicional parmegiana da Casa Transitória André Luiz, só para retirar. Dia 23 de abril, Chá das Mamães, da Afro. E é claro que temos eventos agendados para o mês de maio, ainda bem. Dia 16 de maio, Noite Italiana da Creche Maria Claro, a já tradicional. Dia 16 também tem a Festa da Pizza do Grêmio Espírita Ataídes. Nossa agenda está assim. Gravamos dia 17 e não sabemos quantos mais eventos foram cancelados após essa data. Trago informações nos próximos programas. E os eventos não param. Veja onde estivemos nesta semana.
cerimônia de medalha de mérito Ana Terra no Instituto Histórico Geográfico e Genealógico de Sorocaba. Homenagem às mulheres que, assim como Ana Terra, simbolizam a luta, trabalho e a coragem. Apesar da diversidade e da abrangência com que procuramos contemplar, temos a certeza que muitas ainda precisam ser reconhecidas. Destacamos também que essa medalha é oficializada pelo governo do estado de São Paulo. Nesse momento, solicito a todos que fiquem em pé para cantarmos o hino nacional brasileiro, que será cantado pela cantora sorocabana Tereza Badini. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói cobrado retumbante, e o sol da liberdade, raios fugidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Paz no futuro e glórias no passado. Vocês. Se a justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Quero agradecer a presença de todos nesta Casa de Cultura para prestigiar o nosso evento, que tem por objetivo homenagear mulheres que, dentro do seu campo de atuação, fazem a diferença dentro da sociedade. A imposição da medalha, acompanhada do Sr. Laelso Rodrigues e da Cabo PM Vivian Confiança. No dia 13 de março, no quartel do Comando de Policiamento do Interior 7, CPI 7, ocorreu a cerimônia de passagem do comando, ocasião em que o coronel da Polícia Militar, o coronel PM Alexander Tualdo Lacerda, assumiu formalmente o CPI 7. Na ocasião, houve também a inauguração do retrato do coronel PM Williams de Cerqueira Leite Martins, na Galeria de Comandantes do CPI 7. Ele esteve no comando da unidade de 21 de fevereiro de 2019 a 6 de fevereiro de 2020, ocasião em que foi transferido para a região de Piracicaba. Seja bem-vindo, Coronel Alexander. Ao assumir o honroso cargo de comandante do policiamento do interior da região administrativa de Sorocaba, composta por 78 municípios, quase 3 milhões de pessoas, e com efetivo de bravos soldados da honrosa Polícia Militar, a nossa Força Pública de São Paulo, quero, como minhas primeiras palavras, manifestar que me sinto privilegiado em receber a maior missão da minha carreira das mãos do coronel Williams de Cerqueira Leite Martins, oficial que, com espírito empreendedor e vivaz, dedicou-se com afinco e tenacidade na condução deste grande comando. Prezado amigo Coronel Cerqueira, meu irmão mais velho, muito obrigado. Alexander Tualdo Lacerda, assumo o comando de policiamento do interior 7. Nesse momento, o comandante substituído e o comandante substituto voltam-se um de frente para o outro e abatem suas espadas, materializando a passagem de comando.
Coronel Alexander faz a entrega ao Coronel Cerqueira da flâmula de comandante. Pequeno gesto. Esta insígnia tremulou por 351 dias sob o comando do Coronel PM Minas Cerqueira Leite, trazendo responsabilidade, respeito, justiça, e dedicação à sociedade paulista e à responsabilidade. Os programas desenvolvidos pela Polícia Militar são programas Pista nostálgica no Clube Estrada, dia 13, com a banda Transa Musical. TTG Fronteira Aberta, dia 14, jantar e baile gaúcho com o Grupo Cordiona Fandegueira.
caranguejo não é peixe, caranguejo deixa. Se não fosse caranguejo, não seria sal e pajé. Querida, quem não dança caranguejo não sabe o que é o bom da vida. Caranguejo não é peixe, todo na geladinho, faz o lago pela areia e depois não quebra. Dia 15, nós estivemos nos ensaios da encenação da Paixão de Cristo, que seria realizada dia 10 de abril, mas que foi cancelada. Vejam a dedicação dos atores, do diretor-geral Alexandro Giovanni Martins e do diretor artístico Mário Pérsico. Que disseram: este homem disse: posso destruir o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote lhe perguntou: nada tens a responder ao que essa gente lhe põe contra ti? Jesus, no entanto, permanece calado. Disse-lhe o sumo sacerdote: por Deus vivo, conjuro-te que nos diga se és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: sim, eu sou, e vereis o Filho do Homem sentar-se à direita do Todo-Poderoso e voltar sobre as nuvens do céu. A essas palavras, o sumo sacerdote rasgou suas vestes, exclamando: blasfêmia! Que necessidade tem ainda de testemunhas? Acabaste de ouvir a blasfêmia? Qual o vosso parecer? E eles responderam: merece a morte. Cuspiram-lhe então na face, bateram-lhe com os punhos e deram-lhe tapas. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para cumprir. Porque em verdade até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um dia se omitirá a lei, sem que tudo seja cumprido. Olha o Judas Iscariotas. Arrependimento de Judas. Olha, eu vou sair, você vai me achar. Quando Jesus havia sido condenado, sentiu-se remorso e foi devolver as 30 moedas de prata, dizendo: estamos cometendo um grande erro. O sacerdote o ignorou, mas ele continua: pequei, entregando sangue inocente. E ele responde: o que te importa? Isso era contigo. Então Judas jogou as moedas no pátio do templo e saiu transtornado. Vai, pode soltar aí. Vai subir o pau. Jesus não responde. Tu não me respondes? Não sabes que tenho poder para te soltar ou para te crucificar? Jesus disse:
Não terias poder algum sobre mim, se não fosse dado do alto. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. Voltando ao povo, Pilatos apresenta Jesus dizendo: eis o homem. E o povo clamava ainda mais forte: crucifica-o! Você quer ver seu evento na nossa agenda? Ligue para 991787929 ou mande um e-mail para programa girosocial.tvr@hotmail.com, que teremos imenso prazer em registrar esse momento com você. Agora, vamos bater um papo com Aida Franques, psicóloga, especialista clínica, graduada pela PUC-Camp, especialista em análise transicional, obesidade e transtornos alimentares. Psicóloga bariátrica em consultório particular desde 1996, fazendo parte das principais equipes de cirurgia bariátrica do país em São Paulo. Seja bem-vinda ao nosso programa, Aida. Muito obrigada, Sônia, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você, de um reencontro depois de tanto tempo, né? Não, eu te via sempre, eu te via sempre no Facebook. Acho que o contato físico que fazia algum tempo que Exato. A gente não tinha. Mas é muito bom estar te recebendo. Muito obrigada. Como é que você resolveu ser psicóloga? Pois é, Sônia, foi há tanto tempo, né? Naquela época tinha uma psicóloga. Quando eu me formei, tinha uma psicóloga só em Sorocaba, imagina, quando eu me formei. Mas eu fiz o magistério, que era o curso normal, né? E tive a matéria psicologia infantil. E gostei muito, mas era uma coisa muito simples, né? Não me daria noção do que é realmente ser uma psicóloga, mas me encantei com psicologia. E aí fiquei com isso, queria fazer, meu pai não me deixava sair para estudar fora, naquela época, imagina, uma menina de 17 anos, estudar em São Paulo. E aí fiquei sabendo que tinha em Campinas, na PUC de Campinas, por ser em Campinas, interior, aí ele me deixou ir. E eu fui sem saber realmente o que era ser psicóloga, eu não conhecia nenhuma psicóloga, né? E aquela coisa de a gente fazer a escolha, tão cedo na vida, a escolha que você vai levar muitas vezes pela vida toda, né? Certo. Mas deu certo, porque era exatamente o que eu gostava, eu gostei muito do curso em si, foi um curso lindo, que eu fiz com muito prazer, me dediquei muito, e é o que eu gosto de fazer. Então eu digo que foi uma sorte muito grande, porque foi no escuro. Já era psicologia clínica? Já. É porque tinha Campinas e tinha uma outra cidade do interior ali perto de Jundiaí. Então eu não lembro o nome. É porque eu também fiz magistério, então eu também tive essas matérias. Então foi isso que eu estou perguntando. Na verdade, a gente poderia escolher entre psicologia clínica, educacional e que eles chamavam de organizacional, né, industrial. E eu fiz a opção pela clínica já no 3º ano. Entendi. Por que essa especialidade em psicologia bariátrica? Bom, primeiro, a especialidade psicologia bariátrica, realmente, formalmente, ela não existe. Nós adotamos, e todo mundo que trabalha na área adotou como uma especialidade, né, porque é uma coisa muito específica, né? Sim, então a gente escolheu se dirigir a essa especialidade, né, com psicologia bariátrica, que é uma coisa realmente muito específica, diferente das outras áreas. Não basta ser psicologia da saúde, como normalmente, onde a gente se encaixa. É mais do que isso, ela é psicologia bariátrica, porque trata dos pacientes em pré, durante e pós a cirurgia bariátrica. Isso é muito importante, né? É. E quando se deve começar a avaliação psicológica e por quê? Bom, a avaliação psicológica é uma exigência, né, dos cirurgiões, de um modo geral, uma exigência do Conselho Federal de Medicina, para que inicialmente, voltando um pouquinho, inicialmente, quando começou toda essa história da cirurgia bariátrica, era só o cirurgião, né? Então ele recebia o paciente, operava, diminuía o estômago, ficava pequenininho, agora você come o que couber, que você vai emagrecer. Com o passar do tempo, eles foram vendo que não era bem assim. As pessoas faziam a cirurgia, ficavam com o estômago pequenininho
e muitas não emagreciam bem ou emagreciam e rapidamente voltavam a engordar. Então tinha alguma coisa além daquela questão do estômago pequeno e do desvio no intestino. Então eles começaram a buscar os nutricionista, psicólogo para trabalhar com esses pacientes e acabou sendo, hoje em dia, todo cirurgião tem uma equipe à sua volta de profissionais que auxiliam esse paciente para o preparo e depois para o acompanhamento. E a questão da psicologia, os planos de saúde também fazem essa exigência e eles querem o laudo psicológico. Então, muitas vezes o paciente chegava mais frequentemente, hoje já estão mais conscientes nesse sentido, mas chegava assim, olha, eu quero o laudo psicológico para fazer a cirurgia. O que é isso? O que é esse laudo? Para a gente poder dar esse laudo, a gente tem que conhecer esse paciente, saber quem é esse paciente, como que essa pessoa está, né, para poder autorizar, né, ou não, indicar ou não a cirurgia. Então não é, na verdade, uma coisa assim que o paciente vá com medo de não ser aprovado, porque não é é uma peneira muito grossa, na verdade, né? O mais importante de tudo isso é o preparo desse paciente, mais do que a avaliação, é o preparo e a orientação desse paciente. Então, sempre que o paciente vai procurar o cirurgião buscando a cirurgia, se o cirurgião vê que é um caso cirúrgico, que na avaliação dele é essa conduta a ser tomada, ele já encaminha para nutricionista, para psicólogo, para começarmos o trabalho principalmente de orientação, de avaliação e orientação desse paciente. Existem casos, por acaso, de pessoas que passaram por você e que, na realidade, depois não fizeram a operação? Sim, sim. Antigamente, né, eu digo antigamente porque eu tive assim, o prazer de começar esse trabalho na cirurgia bariátrica com o cirurgião que trouxe a cirurgia para o Brasil, Dr. Arthur Garrido, há muitos anos, né, desde que ele se formou, ele se preparou para isso, foi para os Estados Unidos e tal, e começou a operar no Hospital das Clínicas de São Paulo, um caso ou outro na década de 70, 80, né? E aí quando ele foi para o consultório particular dele, né, em 96, operando no Hospital das Clínicas e no consultório, ele passou a me encaminhar os pacientes também e passei a trabalhar com ele. E isso foi em 96, né, então era muito começo ainda da cirurgia bariátrica. E então o paciente vinha muitas vezes buscando aquele laudo, né, e sem muitas informações. E quando a gente dava as informações e o próprio médico e o cirurgião, a psicóloga, a nutricionista dava as informações das mudanças que essa pessoa teria que fazer na vida dela, algumas desistiam. Algumas tinham medo de não conseguir dar conta daquilo. Era muito começo, né? Então não se tinha ainda, conheço alguém que fez. Ninguém conhecia ninguém que tinha feito, né? Depois, com o passar do tempo, e as pessoas foram conhecendo mais, hoje em dia está aí, todo mundo pode consultar na internet, tem depoimentos, tem muito material para ser visto nesse sentido. Então, normalmente as pessoas já vêm com mais segurança. Um ou outro vem dizendo, olha, eu quero ver se eu tenho condição de fazer, estou com muito medo, sei que preciso, mas vamos ver junto isso. E às vezes a gente faz o trabalho junto e a pessoa decide esperar mais um pouco. Entendi. E a gente tem que respeitar esse tempo do paciente, né? Como é que é esse tratamento? Porque é um tratamento. Sim. Na verdade, Sônia, quando a gente começou também esse trabalho, a gente achava que, nós psicólogos achávamos que teríamos que trabalhar pelo menos uns 6 meses com essa pessoa, no mínimo, porque nós estávamos vindo do trabalho clínico de consultório, onde nada acontece assim, né? É um tratamento que dura, muitas vezes, anos, né? Exato. Então, quando a gente recebia o paciente para a bariátrica, a nossa grande preocupação é como é que essa pessoa vai lidar com isso depois. Se ela já tem depressão, como é que vai ser a depressão depois? E será que aumenta o risco de suicídio? Então, vinham muitas questões. E nós ficávamos inseguras nesse sentido. Teríamos que atender muito tempo essa pessoa para poder dar um laudo ok, tá bem, tem condições. Mas aí a gente viu que isso seria o ideal, mas não era o que poderia ocorrer na prática. Até porque naquela época as pessoas que iam para a cirurgia eram os grandes obesos, pessoas assim com peso muito grande, mais de 200 quilos, coisas assim, e com a saúde muito comprometida. E muitos não poderiam esperar tanto tempo por uma avaliação psicológica para ver se poderiam ir.
né? Então, algumas coisas foram mudando ao longo desse tempo, desse caminhar, e isso foi reduzindo. E a gente chegou, hoje existe um consenso de psicologia bariátrica, né, da psicologia aplicada à bariátrica, que foi aprovado em 2014 e foi realizado por um grupo de psicólogos. Eu estou nesse grupo. Você foi presidente desse grupo? Eu fui presidente da COESAS, a Comissão de Especialidades Associadas da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Agora, me conte uma coisa, você é escritora de 15 livros? Não sou escritora de 15. Eu tenho participação em 15 livros, né? Eu escrevi capítulos em alguns desses livros, em outros eu coordenei. Então, eu sou organizadora de 4 livros de cirurgia bariátrica, de psicologia bariátrica e metabólica, e participo escrevendo capítulos em outros tantos, né? Mas só para completar o que você me perguntou, né, anteriormente, não, eu que me alonguei e acabei não dizendo isso. O que você realmente perguntou, como é esse tratamento, né, do paciente que vem procurando a cirurgia? Então, inicialmente era muito longo e depois desse consenso ficou estabelecido em no mínimo 3 consultas pré-operatórias. Então você vai dizer, é muito pouco? É muito pouco, mas é para a gente conhecer a história desse paciente, saber como ele está, é para podermos orientá-lo em como é que ele vai lidar com as coisas e tentar mostrar para ele da importância do acompanhamento pós-operatório. O trabalho psicológico mesmo deveria ser feito no pós-operatório, né? Avaliação, sim, no começo, aquela coisa, né, de orientação e tal, mas depois o acompanhamento e a terapia, em alguns casos, mas principalmente o acompanhamento psicológico no pós-operatório, pelo menos durante 1 ou 2 anos. Entendi. Bom, quais são os maiores enfrentamentos, dificuldades para quem vai passar ou passou por uma cirurgia bariátrica? Olha, Sônia, varia bastante, né? A gente vê, assim, uma coisa que mais preocupa e que realmente é um enfrentamento para quem tem essa dificuldade é a questão do álcool. As pessoas que já bebem bem, que são aqueles bebedores que gostam, né, de beber, que dizem, eu bebo, não sou alcoólico, mas bebo bem, gosto de beber, esses têm um risco grande de, depois da cirurgia, acabarem indo muito para esse lado do álcool, acabam comendo muito menos e bebendo mais. Então essa é uma grande preocupação de todos os profissionais que trabalham nessa área. E a orientação que a gente tem tido, alguns cirurgiões colocam assim, se você bebe, eu não te opero. Se você disser que não vai beber mais, eu te opero, mas se você acha que você não vai dar conta disso, não faça a cirurgia. Tem alguns que são bem rígidos nesse sentido. Outros colocam assim, olha, você pode beber depois da cirurgia, mas com restrição, pouco, tem que beber pouco. Até porque o álcool, entrando no organismo, no estômago pequenininho, o estômago fica realmente bem pequeno, assim o estômago, né? Então, o álcool entra e já vai para o seu organismo sem ser trabalhado adequadamente, sem quebrar as moléculas, aquela coisa química toda que acontece no estômago, né? Aconteceria. Ele vai meio que do jeito que entrou e agride muito mais o fígado e todo o seu organismo de modo geral. Então, se a pessoa antes da cirurgia bebe e o álcool faz mal, isso todo mundo sabe, em excesso faz mal. Depois da cirurgia, isso é muito mais agressivo. Nossa, né? Eu nunca imaginei. Esse é um enfrentamento, é alguma coisa que a gente tem visto e perguntam muito isso. É verdade que depois da cirurgia as pessoas podem se tornar alcoólicos e tal? Não, não é que elas vão se tornar. Algumas pessoas que já fazem, principalmente que já fazem o uso abusivo do álcool, depois da cirurgia isso realmente é muito complicado. Entendi. Né? Existem alguns trabalhos mostrando que também algumas pessoas, mas um número bem menor, de pessoas que nunca beberam tanto, mas que depois passaram a beber mais, e que não eram bebedor assim, importante antes da cirurgia e depois da cirurgia passaram a beber mais. Nos casos que eu já acompanhei, são milhares, né? Eu não tive esse tipo de paciente. Eu tive pessoas que já bebiam bem, muitas vezes omitem isso, né? Aí depois, quando você fala com a família, eu sempre peço que na última consulta venha alguém da família junto, até para a gente poder falar essas coisas, e se acontece esse tipo de conduta, o familiar geralmente acaba falando, né?
porque é muito sério isso. Já chegamos a perder pacientes depois da cirurgia pelo uso abusivo do álcool. Todas as pessoas que irão se submeter a uma cirurgia bariátrica passam por um tratamento psicológico ou tem algumas que se esquivam e vão direto? Olha, deveriam passar, né? É exigência do Conselho Federal de Medicina e realmente deveriam passar. Mas a gente sabe assim, às vezes algum cirurgião, quando é uma cirurgia particular, que ele não vai passar por nenhum convênio, tem cirurgião que aceita sem nenhuma outra avaliação, né? Mas a conduta seria passar sim. E também tem aquelas pessoas que conseguem um laudo, né, de alguém conhecido ou não, né? Às vezes já recebi ligação de pessoas falando com a secretária para comprar um laudo, né, sem precisar ir à consulta. Então tem de tudo, né? Tem. Mas se a gente vai falar com seriedade, levar um tratamento realmente como ele deve ser feito, então teria que passar por essa avaliação, que muitas vezes de até 3 consultas, em alguns casos mais. Sim, o protocolo pede isso, 3 consultas no mínimo, mas em alguns casos tem pacientes que a gente precisa trabalhar mais tempo, né? E principalmente adolescente. Adolescente, aí não tem essa história de 3 consultas, aí é um tempo maior de atendimento antes da cirurgia e também do atendimento com a família. Existe alguma restrição? Para a cirurgia? Sim. Poucas coisas impedem uma pessoa de ir para a cirurgia bariátrica. Como eu disse, é uma peneira grossa, né? Primeiro, seria assim, aquela pessoa que não tem capacidade cognitiva de entender o que ela vai fazer, o que é aquela cirurgia, né? Que ela vai ter que ter uma restrição durante um tempo de tomar só líquido. Se a pessoa não tem um déficit cognitivo e ela não consegue entender isso, ela pode comer um sólido enquanto o estômago dela está cicatrizando e de repente provocar um problema grave, né? E também não vai ter condição de lidar com isso depois. Então, mas mesmo assim, em alguns casos graves, algumas síndromes que correm junto com uma obesidade grave, né? Alguns cirurgiões operam desde que a família se comprometa a realmente ficar muito junto desse paciente, né? Para poder conduzi-lo e atendê-lo e tal, passar por esse processo. Mas, como regra, seria não operar quem não tem capacidade para entender o que está acontecendo. Entendi. Outro motivo para não operar seria o usuário de droga, incluindo aí o álcool, né? As pessoas que fazem o uso de drogas e incluindo e muito seriamente o álcool. Então essas pessoas não deveriam, seria um impedimento à questão da cirurgia. E outros seriam pessoas com algum transtorno psiquiátrico agindo no momento. Então se a pessoa vem e teve depressão, ou mesmo tem depressão, toma medicamento, está controlada também, ela pode ir para a cirurgia. Mas se ela vem em depressão, então primeiro se trata a depressão para depois a pessoa ir para a cirurgia. Ou mesmo uma doença mais grave, uma psicopatologia maior, uma esquizofrenia que seja. Se o paciente está equilibrado, se ele está bem orientado, se ele está tem o suporte do médico dele, medicamentoso e tudo, ele pode ir para a cirurgia. Não em momento de crise. Entendi. Então seriam esses os impedimentos. E eu sempre coloco mais um. Eu digo assim, o momento em que a pessoa está de vida. Porque às vezes ela não tem essas restrições, mas ela está vivendo um momento de vida completamente alterado e cheio de complicações, às vezes complicações práticas de vida, que não teria como encaixar a cirurgia e tudo que ela precisa fazer em função da cirurgia ali, né? Agora é mais uma questão particular, mais uma questão de pensar, particular não, mas de refletir. Quem tem síndrome do pânico pode fazer uma cirurgia bariátrica? Em crise, não, né? Mas se for uma pessoa tratada, já teve a síndrome, ela tem predisposição para poder ter de novo, né? Mas se ela está tratada e compensada no momento, pode fazer. Ela é bem trabalhada, bem orientada, deve trazer isso para o profissional psicólogo que estiver atendendo, né, para que seja também orientada e cuidada ali, e também para que a equipe toda possa dar o suporte no momento, se precisar, né? Bom, nós vivemos atualmente no mundo dos obesos, vamos assim falar.
uma reflexão sobre isso, por favor. Pois é, a gente fala na cirurgia bariátrica, né? Eu defendo muito, trabalho com obesidade desde a fundação do SPAMED Campus aqui em Sorocaba, que foi quando eu comecei a trabalhar com obesidade em 1982. Eu estive, né, na fundação do SPA desde aquela época e a gente viu a trajetória da obesidade, o quanto aumentou a obesidade de 1982 para cá, né? O Brasil é hoje um país com um número imenso, mais da metade da nossa população adulta tem sobrepeso e 20% da nossa população já é obesa. E isso é uma coisa progressiva no mundo, né? Os Estados Unidos e o México liderando, mas o Brasil está indo atrás, né? Então é uma questão realmente muito grave. E a reflexão que eu faço, o ideal seria não precisar chegar lá, né, no tratamento cirúrgico da obesidade, que é o top, é o que existe de mais eficiente no momento. Seria a prevenção, o cuidado, principalmente com as nossas crianças, né? Então, os pais, os educadores, os professores, as escolas, né, os profissionais de saúde, todos nós deveríamos assim estar engajados numa luta, né, em relação à alimentação que é oferecida a essas crianças, né, as cantinas das escolas, né, a tudo que se oferece na televisão, as propagandas que existem. Então, assim, tem muita coisa fazendo a cabeça das nossas crianças e os pais mais desavisados acabam premiando a criança, né, com esse tipo de coisa. Hoje é dia de comer aquele sanduíche que você gosta com batata frita, né, e sabe, premiando a criança com esse tipo de coisa que está ali todo dia ela vendo no meio dos desenhos infantis, das propagandas, você pode ver, ou é de brinquedo muito caro, brinquedos, né, que nem todo mundo pode comprar, ou é de coisas para a criança comer nada saudáveis. Então, assim, acho que todo cidadão, né, tendo filho ou não tendo, né, todo mundo deveria estar muito assim engajado nessa luta contra a obesidade, né, porque realmente é um problema de saúde pública. Maravilha, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Esclarecendo tanta coisa, é uma pena que o nosso tempo seja tão pequeno, porque eu tenho certeza que você teria muito mais coisas para nos esclarecer. Eu adoraria ficar um dia inteiro falando sobre isso. Assim a gente tivesse um tempo para ficar um dia inteiro conversando com você. Mas não vai faltar oportunidade e a gente vai continuar conversando. Muito obrigada por essa oportunidade, Sônia. Muito obrigada. O programa de hoje nós vamos ficando por aqui. Meus agradecimentos a Humberto Silveira da Plata nos presentes que me veste, a Júnior Ferrari do Espaço Pelo e Pele e ao Ivan pelo cabelo e maquiagem. E não posso esquecer de um agradecimento ao Kleber Tadeu Moradi, da QM Viagens e Turismo, que levou as ganhadoras da transformação Irani e Rosemary ao Teatro Municipal de São Paulo assistir à ópera Viúva Alegre. Obrigada, Kleber, pela parceria. E é claro, meus agradecimentos a você, que me recebe com muito carinho todas as semanas. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Nos vemos no próximo programa Giro Social. Espero você. Até lá! Programa Giro Social, um oferecimento Gelimp Produtos de Limpeza, Matrix Imagem Digital, Confiante Macroviário, a expressão forte no transporte.